Quando um filhote de elefante surgiu sozinho na poeira da savana, trêmulo e encarando os humanos como se suplicasse por ajuda, ninguém conseguiu entender o que ele havia acabado de enfrentar. Foi então que perceberam. Aquele chamado fraco não era medo. Era um pedido desesperado. O que poderia levar um bebê a caminhar quilômetros pela noite, enfrentando predadores e exaustão? Que horror ele testemunhou! E por que precisava de humanos para enfrentá-lo? O sol já começava a desaparecer atrás das colinas da savana, quando a patrulha de resgate recebeu um alerta incomum. Sensores acústicos haviam captado um som isolado, curto, repetitivo, quase um lamento, vindo de uma área onde, naquela hora, tudo deveria estar em silêncio. A equipe estava encerrando o dia cansada, mas algo naquele registro despertou uma inquietação imediata. Era o tipo de sinal que não se ignora. Quando o jipe parou próximo ao ponto indicado, o silêncio parecia pesado demais, como se a própria savana estivesse observando. E então, no meio da poeira avermelhada, um pequeno elefante surgiu, sozinho, trêmulo, as pernas bambas pelo esforço de uma jornada que nenhum filhote deveria enfrentar. Ele não fugiu, não atacou, apenas encarou os humanos com olhos enormes e brilhantes, cheios de um medo antigo e de uma urgência indescritível. Deu 2 passos hesitantes e ergueu a tromba, soltando um som curto, quase sufocado. Não era um chamado comum, era um pedido. A bióloga Mara, a primeira a descer do jipe, sentiu o coração desabar no peito. Aquele filhote tão frágil e tão determinado parecia carregado por algo que não cabia no seu tamanho. Havia poeira grudada em cada dobra da pele, como se ele tivesse caminhado por horas, talvez o dia inteiro. E nenhum filhote anda sozinho, nunca. Ei, pequeno, Mara sussurrou, mantendo as mãos visíveis, o corpo relaxado. O que você está tentando nos mostrar? O filhote hesitou apenas por um segundo, como se pedisse permissão silenciosa antes de se virar e caminhar em direção ao interior da savana. Seus passos eram curtos, irregulares, mas urgentes. Mara e a equipe trocaram olhares tensos. Não havia dúvida do que precisavam fazer. Pegaram lanternas, rádios, kits médicos portáteis e seguiram atrás dele, mantendo uma distância respeitosa. A savana à noite tinha um peso próprio. O vento soprava baixo, arrastando poeira e deixando para trás o eco distante de insetos. Porém, ao redor deles, parecia haver um silêncio estranho, quase ritualístico. O filhote avançava com determinação, sempre lançando olhares para trás, certificando-se de que os humanos ainda o seguiam. Seu corpo tremia de exaustão, mas ele não diminuía o ritmo, como se soubesse que cada minuto perdido custava caro. As primeiras pistas surgiram após alguns minutos de caminhada. Marcas no chão, profundas, irregulares, indicando que algo pesado havia sido arrastado por uma longa distância. Mara se agachou, iluminando o solo com a lanterna. Isso aqui não é natural, murmurou ela. Parece que alguém arrastou um elefante adulto, e contra a vontade dele. Um dos guardas, Nkosi, experiente em rastreamento, passou os dedos pelas marcas. Sua expressão ficou sombria. Há sulcos de corda, cordas grossas, amarraram as pernas dela. À menção, o filhote encolheu levemente o corpo, inquieto, como se reconhecesse o significado daquele sofrimento. Ele então retomou a marcha, guiando a equipe por um terreno cada vez mais acidentado. Galhos quebrados revelavam sinais de luta, arbustos arrancados, troncos arranhados e, em certo ponto, manchas de sangue seco, escurecidas pela poeira avermelhada que grudava como tinta. O grupo diminuiu o passo ao perceber que o filhote havia parado. Ele permanecia imóvel diante de uma mudança quase sutil no terreno, respirando de forma curta, o corpo tenso. Mara se aproximou devagar, observando o rastro interrompido e os sinais ao redor. Você viu tudo isso acontecer, não é? Disse ela, mais para si mesma do que para ele. O pequeno apenas mantinha os olhos fixos adiante, como quem indica um caminho que precisa ser seguido. Guiados por essa direção silenciosa, a equipe avançou mais alguns minutos, até que o solo mudou novamente de textura. À frente, surgiu uma depressão circular envolta por gramíneas chamuscadas. À primeira vista, parecia apenas uma área seca qualquer.
mas Encose franziu a testa assim que a viu. Isso é uma marca recente, disse ele. Veja, a areia está revolvida, como se alguém tivesse cavado aqui. Mara se aproximou, tocou a superfície quente e percebeu algo mais. O cheiro metálico de sangue, misturado a suor e poeira. Eles montaram uma armadilha, concluiu ela. Uma armadilha grande. O filhote bateu a pata no solo, inquieto. Seu corpo todo tremia, não apenas pelo cansaço, mas pela tensão evidente diante dos sinais deixados no caminho. A equipe seguiu em frente, agora mais alerta. Predadores rondavam as redondezas, e qualquer elefante adulto ferido seria presa fácil. Mas o que realmente preocupava Mara eram os humanos. A precisão das marcas, a brutalidade calculada, a armadilha, tudo indicava contrabandistas experientes. A caminhada se tornou mais densa quando entraram numa área onde as árvores bloqueavam parte da luz da lua. Foi ali que encontraram o primeiro sinal realmente devastador, um rastro de queda, onde um animal enorme havia tombado de lado, deixando uma marca profunda no chão. A terra compactada confirmava o impacto, e ao lado dela, uma trilha de arrasto seguia até desaparecer na vegetação. Ela caiu aqui, Encose disse em voz baixa. E alguém a arrastou. Mara sentiu uma fisgada no estômago. Não era apenas crueldade, era método. Eles estavam movendo a mãe do filhote como se fosse mercadoria. Mas para quê? Venda? Exibição? Algum tipo de exploração? O silêncio da savana parecia endurecer tudo ao redor. De repente, o filhote parou. Seu corpo ficou rígido, a tromba esticada na direção de uma clareira adiante. A postura dele fez todos prenderem o fôlego. Havia uma mistura clara de alerta e urgência naquele gesto. Acho que chegamos, murmurou Mara. O grupo avançou lentamente até que a vegetação se abriu. A luz das lanternas cortou a escuridão e revelou a cena que gelou cada pessoa ali. No centro da clareira, parcialmente coberta pela areia vermelha e presa entre troncos posicionados de forma deliberada, estava a mãe do filhote. Deitada de lado, respirava com dificuldade, a pele marcada por cortes e arranhões. Sangue seco manchava as patas traseiras, exatamente onde Encose havia identificado os sulcos das cordas. Ela tentou mover a tromba ao ouvir passos humanos, mas só conseguiu emitir um som rouco, doloroso. O filhote correu até ela, vocalizando um chamado curto e aflito. A elefanta respondeu com um sopro fraco, exausto, mas suficiente para mostrar que estava consciente e que reconhecia sua cria. Mara ajoelhou-se ao lado da elefanta, mantendo uma distância segura. Meu Deus, sussurrou. Ela lutou muito, sozinha. Encose examinou os arredores com expressão grave. Marcas de pneu recentes. Eles não foram embora. O ar da clareira pareceu mudar. O motor ao longe, agora inconfundível, confirmou a suspeita. Mara sentiu o peso da situação como um soco. A mãe estava viva, mas os caçadores também estavam. E o filhote, exausto, mas determinado, havia conduzido a equipe até ali porque sabia que sozinho não bastava. Mara se aproximou lentamente, avaliando os ferimentos. A areia vermelha estava misturada com sangue seco, formando uma crosta espessa nas patas traseiras da fêmea. As cordas haviam rasgado a pele em anéis profundos. Ela tentava mover as pernas, mas o peso dos troncos e o esforço prolongado haviam drenado suas forças. Ela está desidratada, exausta e presa de um jeito que nenhum animal conseguiria escapar sozinho, disse Mara, a voz embargada. Eles a deixaram aqui para voltar depois. Encose ergueu o olhar para o horizonte sombreado. E vão voltar, completou. A ameaça parecia pairar no ar. Havia marcas de pneus tão recentes que ainda conservavam a forma dos sulcos. A lama revirada deixava claro. Os caçadores tinham se afastado há pouco. O filhote aproximou-se da mãe, colocando-se instintivamente à frente dela, o corpo tenso, olhando para a trilha de onde tinham vindo. Era um comportamento protetor, alerta ao perigo. Ele percebeu que não estamos sozinhos, murmurou Mara. O rádio de um dos guardas chiou, quebrando o silêncio com um estalo seco. Todos estremeceram. Unidade de apoio, aqui é a base. Detectamos sinais térmicos se movendo na direção de vocês. Pode ser fauna ou não.
Mara apertou o transmissor. Quantos sinais? Qual a distância? A resposta veio com estática pesada. 3, talvez 4, em veículos off-road. A clareira pareceu se fechar ao redor deles. Incose apontou para uma trilha lateral. Estão vindo por rotas diferentes, cercando a área. O filhote emitiu um som agudo e inquieto. A mãe tentou erguer a tromba, mas apenas produziu um sopro fraco. Seu olhar pesado denunciava exaustão extrema. A situação era crítica. Salvar a mãe levaria tempo. Ficar ali seria fatal. Abandoná-la era impossível. Precisamos ganhar tempo, disse Incose, verificando o tranquilizante. E tirá-la daqui o quanto antes. Antes que pudessem agir, um som profundo rompeu a noite. Um rugido baixo, carregado de dor, vindo da elefanta. Mara congelou. Nunca ouvira algo parecido. Um aviso primitivo, instintivo. O filhote se aproximou dela, encostando a tromba na lateral do corpo da mãe. Não era uma resposta verbal. Era busca por contato, por segurança. Um comportamento que apertou o coração de todos. Incose olhou para Mara. Se demorarmos, eles chegam primeiro. O rádio voltou a chiar. Unidade de campo, sinais térmicos descendo dos veículos. Estão vindo a pé, muito perto. O ar ficou pesado. Até os insetos silenciaram. Mara respirou fundo. Era hora de decidir. Vamos levantar esses troncos com alavancas, disse ela, e manter o filhote afastado o suficiente para trabalharmos. Mas antes que pudessem iniciar, um estalo ecoou na mata. Galhos quebrando, passos de botas. Os caçadores estavam próximos, demais. O filhote ergueu a tromba e soltou um som alto, aflito. A mãe respondeu com outro sopro, ainda mais fraco. Luzes apagadas, ordenou Incose. As lanternas se extinguiram, mergulhando todos numa penumbra azulada. A lua filtrada pelas árvores era a única iluminação. Outro estalo, mais perto. Depois outro. Mara sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Eles saberiam que a equipe estava ali? Viriam armados? Atacariam para recuperar a elefanta? Ou tinham seguido o filhote sem que percebessem? O ambiente inteiro parecia conter o ar, como se aguardasse o inevitável. Então, na borda da clareira, uma figura surgiu, silenciosa demais para ser animal. A tensão se fechou sobre todos como um golpe. O encontro tinha começado. A figura recém-aparecida manteve-se imóvel na beira da clareira, observando em silêncio. Mara sentiu o coração martelar contra as costelas. Incose ergueu lentamente o tranquilizante, mas Mara segurou seu braço pedindo cautela. Qualquer movimento brusco colocaria o filhote e a mãe em risco. A elefanta tentou erguer a cabeça, mas o peso dos troncos e a exaustão a mantinham presa ao chão. Um gemido baixo escapou de sua garganta. O vulto na borda avançou um passo, revelando a forma de um homem segurando uma lanterna pequena que ele mantinha voltada para o chão. Estava tentando se aproximar sem ser visto, mas já era tarde. Seus olhos encontraram os de Mara, e por um instante, tudo ficou suspenso no ar. Outro estalo soou atrás dele. Eram mais, pelo menos 3, e estavam cercando a clareira como predadores silenciosos. Não temos mais tempo, murmurou Incose. Precisamos agir agora. Mara sabia. Cada segundo que passava era uma sentença. Ou salvavam a mãe ali mesmo, ou ninguém sairia vivo dali. Todos comigo, disse ela, assumindo o comando. Preparem as alavancas e fiquem atentos aos flancos. Se eles avançarem, precisamos criar uma distração. 2 dos guardas se posicionaram para levantar os troncos, enquanto Incose preparava dardos tranquilizantes para uso defensivo, caso fosse inevitável. Mara se ajoelhou perto da elefanta sem medo, colocando a mão sobre a pele quente dela. Nós vamos tirar você daqui, sussurrou. A mãe respondeu com um sopro baixo, exausto, mas ainda cheio de vida. O filhote, percebendo o movimento dos humanos, afastou-se apenas o suficiente para permitir que eles agissem. Um gesto de confiança que ninguém imaginava ver naquela situação. Ele tremia, mas não fugia, permanecia ao lado, como se entendesse que agora dependia deles. Com um esforço coordenado, os guardas posicionaram alavancas improvisadas feitas de galhos longos e resistentes. O primeiro tronco levantou alguns centímetros.
depois alguns mais, até que o peso finalmente se afastou da pata esmagada. A elefanta soltou um gemido de dor aguda ao tentar mover a perna pela primeira vez. Mara murmurou palavras tranquilizadoras enquanto acariciava sua pele grossa. O segundo tronco exigiu mais força. Os homens suavam, os músculos tremiam. O filhote aproximou-se mais da mãe, tocando sua testa com a tromba. Um gesto que parecia dizer, aguente mais um pouco. Foi nesse instante que um som violento ecoou. Um disparo. O projétil atingiu uma árvore ao lado, espalhando farpas. Eles estão atirando tranquilizantes! Gritou Nkosi. Estão tentando derrubá-la antes de chegarmos perto. Continuem levantando, ordenou Mara. Não parem! Outro disparo. Dessa vez passou rente ao filhote que recuou assustado. Nkosi reagiu rápido. Lançou um sinalizador para o alto que explodiu em uma luz vermelha forte, iluminando toda a região. Os caçadores, pegos de surpresa, se esconderam atrás das árvores. Isso vai nos dar alguns segundos, Nkosi disse, recarregando. Com um último esforço, os guardas levantaram o tronco final. A mãe elefanta estava finalmente livre da armadilha. Ela tentou levantar-se, mas suas pernas fraquejaram. O corpo inteiro balançou como se fosse tombar novamente. Não, por favor, não, murmurou Mara, sentindo a angústia rasgar seu peito. O filhote encostou sua tromba na dela, emitindo o mesmo chamado curto e urgente que fizera no início. Um pedido de força, de retorno, de vida. E então, algo quase milagroso aconteceu. A mãe, reunindo forças que ninguém acreditava que ainda tivesse, apoiou-se na pata menos ferida, ergueu o tronco devagar e finalmente ficou de pé. Trêmula, cambaleante, mas de pé. Os guardas mal tiveram tempo de se emocionar. O rádio de Mara chiou. Unidade de resgate aéreo chegando ao seu ponto. Mantenham posição. Helicóptero a menos de 1 minuto. O som das hélices surgiu como uma salvação vinda do céu, crescendo até dominar a noite. A luz forte do helicóptero varreu a clareira, revelando os caçadores posicionados entre as árvores. Surpreendidos, eles recuaram para dentro da mata na tentativa de evitar serem identificados. O deslocamento de ar levantou poeira e folhas, criando uma névoa turbulenta entre eles e os animais. A equipe sinalizou a posição da elefanta com lanternas de baixa intensidade. Com precisão treinada, o helicóptero estabilizou-se acima da clareira e baixou uma maca reforçada por cabos. Veterinários desceram rapidamente para aplicar um sedativo leve, o suficiente para impedir que ela caísse durante o içamento, mas sem comprometer sua respiração. Assim que a maca foi presa ao redor do corpo da fêmea, o guincho começou a erguer a estrutura. O filhote aproximou-se alguns passos, inquieto, levantando a tromba e vocalizando em direção à mãe. Mara manteve-se ao seu lado, falando em voz baixa, uma tentativa de acalmá-lo sem tocá-lo ou impedir seus movimentos naturais. Ela está segura agora, disse, acompanhando o olhar do pequeno. A elefanta subiu lentamente, desaparecendo entre a poeira iluminada pelo holofote do helicóptero. O filhote observou enquanto conseguia, até que a visão foi engolida pela turbulência e pela copa das árvores. Os caçadores, percebendo que tinham perdido qualquer chance de recuperar o animal e temendo serem vistos de cima, fugiram de volta para os veículos. Em segundos, o som dos motores se afastou pela savana. A clareira, por fim, pareceu relaxar. O filhote permaneceu imóvel por alguns instantes, tremendo de exaustão e adrenalina. Mara se ajoelhou próximo a ele, não perto o suficiente para tocá-lo, mas para que ele percebesse sua presença. Você fez tudo o que podia, murmurou. Conduziu todos nós até ela. E no silêncio que se seguiu, a equipe compreendeu a dimensão do que haviam testemunhado. Um filhote cansado, ferido e sozinho guiando humanos durante horas até conseguir salvar a própria mãe. O amanhecer chegou silencioso, derramando luz dourada sobre a savana, como se quisesse selar tudo o que havia acontecido na noite anterior. O helicóptero já não estava mais no horizonte, mas o filhote continuava olhando para o céu, como se esperasse ver a mãe surgir novamente entre as nuvens. Mara permaneceu ao lado dele,
sentada na poeira quente que o sol começava a aquecer. Havia algo naquele pequeno, uma força silenciosa, uma coragem que nenhum animal tão jovem deveria carregar. Horas depois, a equipe recebeu a notícia pelo rádio. A mãe havia sobrevivido à cirurgia de emergência. As patas foram tratadas, a desidratação revertida e ela estava em recuperação estável dentro do centro veterinário móvel. Ela está lutando, disse a voz no rádio. E queríamos que soubessem. Quando acordou, tentou levantar a tromba, como se chamasse alguém. Mara olhou para o filhote, que agora a observava com olhos grandes e atentos. Ele também, respondeu ela. Naquele mesmo dia, o filhote foi transportado para o centro de resgate. Atravessou a savana em uma pequena caminhonete, sempre inquieto, tromba para fora, farejando o vento como se buscasse o cheiro que nunca deveria ter se afastado dele. Quando finalmente chegaram, a mãe estava deitada em uma área segura, cercada por cuidadores. O filhote a viu antes de qualquer humano perceber sua aproximação. Soltou um som agudo, o mesmo chamado que usara para guiar Mara na noite anterior. A mãe abriu os olhos. Foi lento, foi frágil, mas foi reconhecimento. Ela ergueu a tromba e tocou a do filhote. Um gesto simples, ancestral, mas tão cheio de significado que fez todos ao redor prenderem a respiração. Depois de tudo, eles estavam juntos, vivos, livres para recomeçar. E para Mara, aquela história provava algo que ela jamais esqueceria. A savana guarda milagres para quem tem coragem de ouvir seus chamados. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma bebê indefesa no chão, com uma pitbull avançando em sua direção depois de um estrondo misterioso, tudo sendo registrado por uma câmera que treme enquanto os adultos entram em pânico, incapazes de entender o que está prestes a acontecer. O que teria motivado aquele movimento explosivo? Seria um ataque? Um impulso inesperado? Ou havia algo oculto que ninguém percebeu até analisar a gravação? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!